Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. E vamos aqui, para fazer a introdução do estudo, estabelecer um breve comentário de um texto de mensagem do Espírito Emmanuel. Extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Separamos esse trecho. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas, depois de investir-se da posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir lhe revela o caráter cristão. Então, vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel nos chama a considerar, a refletir, que aqueles, o nós mesmos, antes de termos adquirido o esclarecimento, o entendimento a respeito da vida espiritual, das leis de Deus, antes disso, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, ou seja, que coloque em segundo lugar as questões de ordem espiritual, que se atenha na busca das satisfações instintivas e das posses materiais, objetivos mais importantes na vida. Mas depois que adquire esse conhecimento, que tem o esclarecimento das leis divinas, espera-se que, a partir daí, ela revele no seu comportamento, no seu caráter, as características do Evangelho do Cristo, o caráter cristão. Então, que possamos, sobretudo, autoanalisarmos, nos questionarmos até que ponto a nossa maneira de viver diária tem sido um reflexo do esclarecimento espiritual que já permeia a nossa consciência, o nosso entendimento. Porque, diante do que temos recebido da doutrina espírita, espera-se que um trabalho de renascimento interior esteja se estabelecendo dia a dia, cada vez mais. Hoje nós iremos abordar, no livro Psicologia da Gratidão, no capítulo 7, Sonhos de Felicidade e Significado Existencial. Vamos para o primeiro tópico que separamos do tema. Conquistas e projetos de felicidade têm início no campo mental. Razão porque a mente desempenha papel de alta relevância na construção dos valores humanos e do significado existencial. Então, é destacado para nós a relevância do papel que é exercido pela nossa mente, na busca, na conquista do entendimento que tenhamos sobre a felicidade. É exatamente no campo mental que os projetos e os objetivos vão se delineando. Mas aí Joana nos chama a atenção. Esse papel de relevância desempenhado pela mente
e que se traduz no significado existencial, naquilo que de fato se torna mais importante para nós, é necessário que esteja harmonizado com os propósitos espirituais da vida, com as leis divinas. E nessa diretriz que nós iremos analisar o tema dessa tarde. Nessa busca de realização pessoal, base de sustentação para uma existência feliz, surge o desafio do significado existencial. No momento em que a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. Aqui já temos importante material para refletirmos mais. Então, Joana começa dizendo nesse parágrafo: nessa busca de realização pessoal, base da sustentação para a existência feliz, surge o desafio do significado existencial. O desafio do significado existencial diz respeito às considerações e reflexões que temos realizado sobre o que seria, de fato, os principais objetivos e metas da vida humana. Se resumem à experiência que vai do berço ao túmulo, ou é um projeto que se delineia através de diversas experiências encarnatórias, objetivando o estabelecimento de conquistas e valores espirituais e morais como base principal para a sustentação da felicidade humana. Isso deve ser alvo de reflexões nossas, sobretudo por estarmos vivendo num período onde a sociedade com bases materialistas experimenta, como Joana aqui coloca, uma pandemia psicopatológica, uma pandemia com reflexos de doenças mentais, das vidas vazias. Como assim? Hoje, mais do que nunca, nós estamos num período no qual as conquistas de ordem material, o poder, o dinheiro, a riqueza, têm revelado para o homem um nível intenso de ansiedades, de preocupações, de sofrimentos emocionais e psíquicos que se intensificam mais ainda ao atingir a maturidade existencial, criando, como consequência disso, o alto índice de ansiedades, de síndromes, de depressões que tem assolado toda a humanidade. É o reflexo das vidas vazias, aonde a criatura humana, se projetando como fosse o corpo e todos os objetivos da vida se limitasse à existência física, sofre profundamente nessas questões espirituais, porque mais adiante percebe que a sua vida estabeleceu-se num grande vazio. E nesse grande vazio emergem as doenças de ordem psicopatológicas. Prossigamos. Nada obstante, o número de vidas perdidas no vazio existencial, porque assinaladas pelo tédio, pelo desinteresse, é mais expressivo entre os poderosos, que buscam realização através das fugas psicológicas lamentáveis. É essa questão, e que exige de nós uma atenção cuidadosa
para não fazermos parte desse grande bloco de pessoas detentoras de muitas possibilidades para uma vida relativamente feliz, mas que descambam para as graves doenças psicopatológicas por terem se nutrido apenas de valores de ordem material, sem darem a devida atenção ao seu ser mais importante, ao espírito que caracteriza a nossa verdadeira identidade. E o resultado, voltando aqui ao texto, como Joana coloca, é o tédio. O desinteresse é mais expressivo entre os poderosos. E vejam que paradoxo se dá. Aqueles que, por deterem mais vasto patrimônio ou possibilidades aos olhos do mundo material para estarem bem felizes, se encontram frustradas, ansiosas, em processos variados de depressão, deixando evidente para cada um de nós a mentira na qual se fundamenta as ilusões projetadas pela sociedade imediatista, materialista, hedonista, como nos esclarece Joana. Como ela coloca aqui no final, que buscam realizações através das fugas psicológicas lamentáveis. Essas fugas se dão de vários modos, desde aqueles procurados através dos alcoólicos, da busca de prazeres desequilibrantes em qualquer área do sentido físico, né? Desde os desequilíbrios sexuais e outros, as fugas nas quais projetam culpa e responsabilidade nos outros, né? Na sociedade, no governo, mas não têm abertura de se autoanalisarem, procurando encontrar dentro de si mesmos as verdadeiras causas da infelicidade que estão manifestando. Faz-se imprescindível nesse momento uma introspecção, uma análise íntima de como se encontra o indivíduo, procurando descobrir a maneira pela qual possa fluir de realização e de paz, tendo a coragem de realizar uma revisão de conceitos. Então, faz-se imprescindível, neste momento, uma abertura para a autoanálise, para a introspecção, procurando descobrir uma maneira pela qual possa fluir a realização e de paz. Claro, tendo coragem de realizar essa revisão de conceitos, percebendo até que ponto tem sido vítima desse envolvimento coletivo da sociedade materialista que incide de forma devastadora sobre os reais objetivos da vida humana, que é o progresso, que é o crescimento em valores íntimos, em virtudes, em perceber que a vida na Terra representa apenas um elo de uma vasta corrente que não começa no berço, começa desde inúmeras encarnações anteriores que tivemos e que se projeta para outras adiante. Mas para isso é preciso a superação de preconceitos, sobretudo de ordem religiosa,
Ainda existem muitos bloqueios nessa área para as aberturas em relação à revelação espírita, a percepção e o entendimento do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador que ele prometeu. É preciso aberturas nessa área para divisarmos novas metas, novas realizações que nos faculte a estarmos atingindo a idade mais avançada, tendo estabelecido alicerces para um equilíbrio psíquico e emocional, enfrentando as diversas etapas que a experiência reencarnatória possibilita. Mas, claro, sem ansiedades, sem depressões, sem doenças de ordem psicológica, pelo fato de ter trabalhado dentro de si os reais valores espirituais da vida. A felicidade deve constituir o significado existencial, essa busca incessante do amor, da palavra, do amor no sentido mais expressivo da palavra, a entrega afetiva em todas as maneiras de manifestar-se, facultando o preenchimento interior de alegrias, de esperanças, de emoções planificadoras. Então, a felicidade deve constituir o sentido, o significado existencial. Essa busca incessante do amor, no sentido mais expressivo da palavra. A referência que Joana aqui coloca é direcionada para que nós, fora da bolha criada pelo materialismo, tenhamos possibilitado aberturas da compreensão da nossa verdadeira realidade espiritual e, a partir dela, encontrar os objetivos maiores da vida. É claro que na base das leis divinas, o amor é planificador, é a parte mais importante. Mas para que esse amor possa ser percebido e vivido, é indispensável a compreensão espiritual da vida. É base que o nosso entendimento sobre os ensinos do Cristo, eles tenham a solidez da fé raciocinada, da aproximação das provas que nos vêm através da mediunidade, da continuidade da vida, da justiça divina, do amor de Deus. Isso é base que não se pode deixar de estar presente nesse trabalho de ressignificação dos objetivos existenciais da vida. E isso sendo realizado, facultar o preenchimento interior de alegrias, de esperanças, de emoções planificadoras, de vivência, claro, do sentimento da gratidão, como temos aprendido através desses estudos. Quando o ser humano se dá conta do significado do trabalho na sua existência, amadurece psicologicamente e ama o labor, seja qual for, entregando-se sem paixão, mas também sem revolta, ao mister de edificar. Aliás, ao mistério de edificar. Então, ao nos darmos conta desse sentido espiritual maior,
surge o significado do trabalho, mas do trabalho dignificador da experiência humana, aonde nós passamos a entender que na base das leis de Deus, como estudamos no livro dos Espíritos, há a lei do trabalho. Mas do trabalho que significa, sobretudo, processo de crescimento e libertação do espírito. Claro, libertação das ilusões materiais, trabalho interior na perspectiva nova da compreensão da felicidade, porque essa felicidade, que aqui poderíamos até ter como sinônimo de gratidão, essa felicidade, essa gratidão não depende das circunstâncias de ordem externa. Ela utiliza as circunstâncias de ordem externa para crescer e se intensificar nos mais variados modos e possibilidades. Por isso, Joana diz aqui no final, amadurece psicologicamente e ama o labor, seja qual for. Independente do momento em que nós estejamos situados na vida, dia a dia, hora a hora, nós somos chamados a autoanalisarmos: estou bem, estou feliz, esse momento que estou vivendo, eu sou grato a ele, porque se de algum modo surgir como resposta uma negativa, precisamos reavaliar o nosso entendimento sobre gratidão e felicidade. Porque, como temos estudado aqui, a virtude da gratidão, que somos chamados a conquistar, a trabalhar, ela não é exercida apenas nos momentos de facilidades, mas também nos momentos de dificuldades. Ela não depende das circunstâncias, favoráveis ou não, de ordem externa, porque ela passa a estar intrinsecamente ligada ao novo propósito de vida que a espiritualidade vai nos conduzindo. A consciência da imortalidade, da reencarnação das leis divinas. O trabalho apresenta-se também, nesse caso, como recurso psicoterapêutico para manter a harmonia interior, o prazer de contribuir positivamente pelo bem geral. Então, aqui, a conscientização dessa dimensão nova do trabalho, que já há algum tempo vem sendo trabalhado, inclusive, pela psicoterapia, que é a praxiterapia, a terapia pelo trabalho. Então, Joana diz, lembrando esse aspecto, o trabalho apresenta-se também, nesse caso, como recurso psicoterapêutico. E não importa o tipo de trabalho. Desde o trabalho do lar, ao trabalho de um médico, de um engenheiro, não importa. Se esse trabalho é realizado com consciência de gratidão e de felicidade, é um trabalho psicoterapêutico, libertador, produzindo como consequência natural níveis de produção de hormônios da felicidade, como serotonina, noradrenalina, ou dopamina, entre outros, como resultado direto desse trabalho de consciência desperta para a percepção espiritual da vida. O significado existencial paira acima de circunstâncias ditosas ou menos agradáveis, constituindo um desafio aos valores morais do indivíduo, que, diante do denominado infortúnio,
encontram a razão, pelo menos, para suportar os sofrimentos e ultrapassá-los. Então, como estávamos comentando, com outras palavras, o significado existencial paira acima das circunstâncias ditosas ou menos agradáveis. Não depende delas, constituindo um desafio aos valores morais do indivíduo. Se constitui um desafio porque é exatamente nas situações difíceis que nós podemos revelar o nível de virtudes que tenhamos conquistado. Da calma, da paciência, da gratidão, que diante do denominado infortúnio encontram a razão, pelo menos, para suportar os sofrimentos e ultrapassá-los. Diante de situações desagradáveis, o que eu tenho para aprender com elas? Que lições eu posso extrair delas? Como posso utilizá-las para o meu crescimento espiritual? É nessa diretriz que nós somos levados. Imortal o ser psíquico, transfere-se de uma para outra dimensão da vida, utilizando-se do corpo físico ou deixando-o conduzindo as experiências valorosas ou desagradáveis da sua existência orgânica. Então, o primeiro ponto que aqui nós destacamos é esse: imortal o ser psíquico, transfere-se de uma para outra dimensão da vida. Claro, sem precisar desencarnar e reencarnar simultaneamente. Mas transfere-se porque ele vai trabalhando, mesmo dentro da dimensão física e material, a percepção espiritual, pelo conhecimento que tem recebido da doutrina espírita, por estar agora trabalhando dentro de si a consciência desperta, o eu profundo, porque agora nutre emoções e sentimentos que transcendem os habituais, apenas associados aos sentidos físicos, utilizando-se, portanto, do corpo físico e conduzindo as experiências valorosas ou degradantes da sua existência orgânica, ou seja, tornando-se habilitado a levar para a vida espiritual as aquisições de ordem íntima que, de fato, foram conquistas estabelecidas, planificadas, e que passaram a fazer patrimônio do ser psíquico, patrimônio do próprio espírito, na sua caminhada evolutiva. O significado, portanto, de uma existência madura psicologicamente amplia-se além da área fisiológica para prosseguir no rumo da imortalidade, na qual todos se encontram situados por condição da vida que deu origem. Então, o significado, portanto, de uma existência madura psicologicamente amplia-se além da área fisiológica, como estávamos comentando. Torna-se aquisição verdadeira do espírito a lhe acompanhar na realidade pós-vida física, no rumo da imortalidade na qual todos se encontram situados, por condição da vida que deu origem. Aqui há uma importante observação. Claro, todos estão situados. A diferença maior é aqueles que estão conscientizados da sua imortalidade e aqueles que não estão. E nesse trabalho de conscientização, esse material que nós temos comentado do livro A Psicologia da Gratidão,
tem um papel preponderante, porque vai, de uma forma sutil, possibilitando-nos reflexões novas, um entendimento mais elastecido da vida e das possibilidades evolutivas e de progresso que temos em todas as situações e circunstâncias que nos sintamos envolvidos. Então, é esse ponto que queríamos destacar. Esse é o último tópico do nosso estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanham ou venham a nos acompanhar. E o vídeo desse estudo depois estará no nosso canal no YouTube. Deixamos assim votos de paz. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos.